Fala rapaziada, aquele bom dia, boa tarde, boa noite especial para todos vocês. Eu sou o professor Júnior e nessa videoaula eu vou continuar com vocês o nosso projeto de instalações elétricas, tá? Para isso, fazendo uma breve revisão, o que nós vimos na aula anterior, pessoal? Na aula anterior a gente calculou primeiro todas as potências dos pontos de iluminação, tá? Aí vocês vieram aqui, ó, quero que vocês observem essa coluna e calcularam aqui pela área da figura, achar a área de cada cômodo, e aí vocês foram atribuindo para os 6 primeiros metros quadrados 100 VA e para cada 4 metros quadrados a mais de área eu estava acrescentando mais 60 VA. Aí, por cima da área, vocês chegaram nesses valores aqui, ó, tá? 100 VA, na cozinha 160, tá? Depois nós calculamos os pontos de tomadas de uso geral, chamada de TUG, essas daqui. As TUG, a gente calculou pelo perímetro dela. Eu achei o perímetro de cada cômodo. Quando era uma área molhada, eu dividi por 3,5 e aproximei para cima. Quando era área seca, eu dividi por 5 e aproximei para cima. E com esse resultado eu encontrei os números de tomadas. Observar aqui, ó, para cada cômodo. Para cada cômodo de área seca, por exemplo, uma sala, um quarto, eu atribuí 100 VA. Se eu tenho 4 tomadas, vezes 100 dá 400 VA. E para áreas molhadas, como por exemplo que a nossa cozinha, pessoal, eu acrescentei para as 3 primeiras tomadas 600 VA. Então 6 vezes 3 está dando 1.800 VA. E para as demais tomadas 100 VA. Como são 4 tomadas aqui, eu tenho 1.800 mais 100, 1.900, certo? Outra coisa importante que eu quero chamar a atenção de vocês, que isso daqui é tudo para VA. E depois, por último, nós calculamos os pontos de tomada de uso específico, as TUI. Lembra que as TUI, eu vou atribuir ela em cima do valor do meu fabricante. Então, por exemplo, na minha cozinha eu coloquei uma torneira, olha que legal. Então eu vou lá no fabricante da torneira e vejo que ele falou que ela tem uma potência de 5.000. Só que agora essa minha potência cai em watts, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, ó, no meu banheiro, eu joguei um chuveiro e vi lá no nosso fabricante que ela tem 5.600 VA. Outra coisa que é importante, pessoal, só para ficar claro, aqui, ó, nessa coluna nossa, eu tenho os nossos pontos de iluminação. Aqui, ó. E repara que esses pontos de iluminação, eles estavam na unidade de VA. Aqui eu tenho as tomadas de uso geral, ela também está em VA. E aqui a tomada de uso específico, ó, e elas estão em watts. Eu vou somar agora todos os meus pontos de iluminação e vou obter esse resultado aqui, ó. Então, se você colocou mais ponto de iluminação, aumentou o valor do seu VA, possivelmente esse valor aqui vai ser maior. Depois você vai somar todas as suas TUG. Quantas tomadas eu coloquei no quarto? Ah, eu coloquei 4, então eu tenho 400 VA. Ah, no banheiro eu coloquei 2, então eu tenho mais 100 ou 600 VA. Você vai colocando aqui. Vai somar nesse canto todas as tomadas de uso geral. Então, aqui você soma tudo de iluminação, aqui você soma todas as suas TUG. E repara que essas aqui elas estão em VA, certo? Então, você precisa lembrar que isso daqui é chamado de potência aparente, certo? Vocês lembram, pessoal, o que é uma potência aparente? Ó, lembra que eu tenho potência aparente, potência ativa e potência reativa. A potência aparente é aquela, é o máximo que ela vem, é o que eu vou pagar para a concessionária. Mas quando a energia elétrica passa por dentro do meu fio, o fio tem um desgaste, eu tenho uma perda. Aquela perda eu meço em watts e ela é chamada de potência ativa.
Então, como as TUI já está sendo dada em watts, ó, então ela vai ser já potência ativa. Como os pontos de iluminação e as nossas TUG estão dadas em VA, elas são as potências aparentes. Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso converter VA em watts. Por quê? Para eu poder somar qual que vai ser a potência, a previsão de potência de toda a minha residência. Toda a minha residência ela é composta por pontos de iluminação, por tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico. E foi isso, pessoal, que eu fiz aqui. Eu somei os pontos de iluminação aqui, ó. Eles deram 1080 VA. Aí, eu peguei 1080 e multipliquei pelo fator de potência, que nesse caso eu chamei de 1. Professor, mas por que esse fator de potência vale 1? Moçada, toda vez que for ponto de iluminação, o fator de potência é 1. Só que eu expliquei numa videoaula que o nosso fator de potência ele só é 1 quando eu tenho objeto com resistores, certo? Vou marcar, vou escrever para vocês não esquecerem. Então, quando eu tenho uma lâmpada incandescente, lembra que aquela lâmpada incandescente é aquela lâmpada que tem um resistor? Esse tipo de lâmpada, ele não tem perda. Se eu compro uma lâmpada que promete 100 VA, ela vai me iluminar com 100 watts. Por isso que o fator de potência é 1. Mas esse tipo de lâmpada, pessoal, ela quase não está sendo mais utilizada no mercado. É que essa norma está um pouco desatualizada, tá bom? A lâmpada que a gente mais está usando hoje, pessoal, aqui no mercado, é a lâmpada fluorescente, tá? Só para vocês lembrarem, vou colocar aqui no Google, ó, lâmpada fluorescente, ó. São essas lâmpadas aqui. Essas são as mais usadas, vocês podem observar que aqui a gente encontra no mercado. Essa lâmpada, ela tem um fator de potência que se ela vem marcada aqui, ó, na nomenclatura dela 15 watts, onde eu estou mostrando aqui para vocês com o mouse, ela vai iluminar para mim 15 watts, mas eu vou pagar muito mais lá na minha concessionária. Ela vai ser um valor um pouco maior. Então, pessoal, esse tipo de lâmpada, eu teria que colocar aqui o meu fator de potência como 0,5, tá? Ele iria reduzir se eu estiver fazendo com essa lâmpada. Se eu quiser manter essa incandescente, sem problema nenhum. Feito isso, a gente tem que fazer também agora para o cálculo dos pontos de iluminação, tá bom? A gente fez agora aqui para as iluminação, agora a gente vai fazer para as TUG. Essas aqui, ó. Aí vocês podem observar aqui no slide anterior, ó, que as TUG nossa aqui, ó, ela deu 6.900 VA. Então tá aqui, ó. Aí sim, as TUGs eu tenho que sempre aplicar um fator de potência de 0,8, tá bom? Ah, professor, por que 0,8? Porque cada equipamento, TUG é onde eu ligo as minhas tomadas. Cada equipamento nosso, ele vai ter uma determinada perda. A gente fez uma média de todos esses e chegou no valor de 0,8. Encontramos aqui 5.520 watts. Então, quando você multiplica alguma coisa, ó, pelo fator de potência, você converte o VA, que está aqui, para watts. É isso aqui. E aí vem a grande pergunta, ó, vou até escrever aqui, ó. Por que eu preciso, pessoal, fazer essa conversão para watts? Para eu somar qual vai ser a minha potência total da residência. Então, observem que nos pontos de iluminação, nesse meu exemplo, deu 1080. As TUG virou 5.520 porque eu multipliquei por 0,8. E essa última aqui, que foi as nossas TUG, deu 12.100. Somando tudo isso, pessoal, eu tenho aqui 18.700 watts de potência. Então, vocês podem observar agora que eu fiz uma previsão de todas as potências da nossa residência. E por que isso? É o primeiro passo, moçada, em um projeto elétrico. Com esses valores,
Se esse resultado tivesse dado até 12.000, eu iria ligar lá na concessionária nossa, no caso na CPFL, e iria pedir para eles um sistema de tensão para minha casa de 127 volts. Ou seja, nessa residência não tem como eu ligar equipamentos de 220 sem colocar algum conversor. Não tem como eu colocar um chuveiro, nesse caso, de 220. Então isso é para residências pequenas, onde eu tenho poucos equipamentos com potência muito baixa, 12.000 watts. Eu digo que esse tipo de sistema é chamado de monofásico, tá bem escrito aqui, bastante atenção. O que quer dizer mono? Mono quer dizer ele tem apenas uma fase, pessoal, onde eu estou grifando aqui para você. E para que exista corrente, tem que ter dois fios, então eu tenho uma fase e um neutro. Resumindo para vocês, vocês vão ver chegando para vocês um fio, esse fio azul do poste, e vai vir chegando um fio na cor preta, esse aqui. Esse fio na cor preta, esse aqui, ele é o fio que a gente chama de fase. Esse fio na cor azul é o fio que a gente chama de neutro. E esse sistema é chamado de monofásico. Esse fio fase, pessoal, às vezes ele pode aparecer também na cor vermelha. Mas na cor vermelha ele costuma aparecer dentro da residência. Ele sai do poste com a cor preta e lá dentro ele chega vermelho. Tudo bem? Continuando aqui. Se o meu resultado, se aquela minha soma desse entre 12.000 e 25.000 watts, eu tenho o nosso sistema chamado bifásico. A palavra bi quer dizer duas fases, duas fases. E o neutro sempre vai ter. Então, o que está acontecendo aqui? Está chegando um fio preto, que é esse aqui, do poste, mais um preto que lá dentro de casa, depois que passar pelo disjuntor, pode virar vermelho. Então, esses dois aqui são duas fases e tem um outro fio da cor azul, olha que beleza, que é o nosso neutro, tá? Aí, depois, vamos supor, para eu ligar o fogão ele é 127, então eu vou usar uma fase e vou utilizar um neutro. Eu quero ligar o chuveiro, eu vou usar duas fases. Agora tem como eu juntar duas fases e ter um 220 para o chuveiro, e tem como eu juntar uma fase e um neutro e ter 127 para ligar os outros equipamentos. Essa é a maioria das residências, pessoal. Quase todas elas são sistema bifásico. Tudo bem? E tem, por último, o sistema trifásico, tá? A palavra tri, ela quer dizer que eu tenho aqui 3 fases, tá bom? Então, do poste aqui está saindo, se vocês observarem, 3 fios, preto, preto 1, preto 2 e o fio preto 3. E sai também o meu neutro, que é esse daqui, que é a cor azul. Esses fios aqui, eles formam o meu sistema trifásico, tá? Depois vocês vão entender como que é feita a junção disso em circuito, tudo bem? Portanto, pessoal, olha o que vocês vão fazer no trabalho de vocês, Vou até escrever aqui, trabalho. A primeira parte do trabalho de vocês vai ser somar tudo que vocês encontraram lá da residência, tanto naquele modelo de classe quanto que vocês vão fazer em casa, verificar qual é esse valor total. Se ele der entre esses valores que eu mostrei aqui para vocês, de 12.000 a 25.000, de 25.000 a 75.000, você vai ver o valor que ele deu e vai classificar ele como monofásico, bifásico ou trifásico, tudo bem? Outra coisa importante, vocês
pegarem minha ideia. Esse nosso deu 18.700. Repara que 18.700 está entre 12.000 e 25.000. Por isso que eu chamei ele de bifásico. Suponha que esse valor deu 10.000 e você quer chamar ele de bifásico, não tem problema. Às vezes, futuramente, você quer fazer uma ligação no seu chuveiro de 220 volts. Então, você pode, sem problema nenhum, encomendar um pouco maior. Tudo bem? Pessoal, então, por enquanto, nessa primeira videoaula, vai ser a classificação do tipo do sistema em mono, bi ou tri. Um beijo para todos vocês.